Oi, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera em alta de 0,13% na casa dos 104 mil pontos, já o dólar cai 0,14% a R$ 5,23. Para hoje, o principal destaque vem lá dos Estados Unidos. Logo mais, às 9h30 da manhã, sai o resultado da inflação americana de fevereiro. O dado deve ditar o ritmo do mercado. E por aqui, os investidores esperam mais detalhes do novo arcabouço fiscal do país. O ministro Fernando Haddad se reuniu nessa manhã com o vice-presidente Geraldo Alckmin e secretários da Fazenda no Palácio do Planalto. Também está prevista para hoje, no Senado, a votação de um requerimento para que o presidente do BC, Campos Neto, preste esclarecimentos sobre o patamar da taxa de juros. E o mercado deve repercutir também uma série de balanços corporativos que foram divulgados ontem depois do fechamento. A Interco, empresa listada nos Estados Unidos, que controla o Banco Inter, anunciou um lucro líquido de 29 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. Você confere mais detalhes, inclusive, no nosso site. A Eletrobras reportou um prejuízo de 479 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, revertendo o lucro de 610 milhões de reais um ano antes. Hoje, depois do fechamento, é a vez de CVC, Melius, Localiza e Braskem reportarem os seus balanços. Em Wall Street, os futuros americanos operam em altas, recuperando das quedas de ontem, principalmente as quedas recentes, né? A falência do Silicon Valley Bank pegou os investidores de surpresa e azedou o ânimo deles. Mas analistas agora entendem que o Federal Reserve pode reduzir o ritmo de alta dos juros ou até mesmo pausar. A leitura é de que o BC americano vai ter que ser mais brando para evitar a criação de mais riscos à economia do país. Essa possível suavização do ciclo de aperto monetário por lá é uma expectativa que, inclusive, é do próprio governo brasileiro. E isso poderia impactar de forma favorável, por exemplo, a taxa de juros e de câmbio aqui no Brasil. Essa apuração é do Daniel Hitchner. Mas na avaliação do economista-chefe da Guide Investimentos, Alex Lima, os efeitos da falência do Silicon Valley Bank devem ser mais brandos para a economia brasileira. Vamos ouvir. Se a situação tivesse sido muito mais séria, e do ponto de vista de preços na renda fixa americana, ela foi teve um movimento de 10 vírus padrões, algo que não se via há 20 anos, né? O Treasury caiu em 3 dias 100 basis points, o Treasury de 2 anos. Se fosse uma coisa sistêmica, com certeza a gente sentiria os impactos no Brasil simplesmente por transmissão de preços, fluxo de capital. Não é o caso, por enquanto, né? O dólar real não foi para R$6, foi para 5,23, 5,25. Né? A Bolsa aqui sofreu um pouco, mas você teve outros setores que acompanharam, como você mesmo mostrou, o setor de tecnologia. Então, não acho que vai ser uma coisa que vai se perdurar. Fez preço, mas pelo que eu estou vendo, as coisas estão normalizando hoje. Então, não acho que vai ser... Pode ser que a gente note na ata, no statement, mas não acho que isso vai fazer marginalmente forçar o nosso conta, porque tem 10 dias para lá e acho que as coisas vão melhorar até lá. E a gente segue falando sobre a maior falência bancária desde 2008 nos Estados Unidos. O consultor sênior do Banco Mundial, Marcelo Estevão, explicou em entrevista à CNN como que funciona a linha de crédito aos bancos anunciada pelo Federal Reserve. Vamos ver? Aqui o impasse do Fed é basicamente relacionado a... Eu uso a taxa de juros como o meu único instrumento de política econômica nessa situação. E a resposta que eu diria que teoria econômica daria, em boas práticas de política monetária, eu diria que não. Você tem dois instrumentos. Você tem a taxa de juros, e essa você pode usar para atingir o seu objetivo de inflação. E você tem mecanismos de ajuda direta, como o Fed abriu essa janela de empréstimos, né, a bancos médios, a bancos do setor financeiro americano, que podem ir lá e pegar emprestado usando como colateral ativos que eles têm nos seus balanços a preços de face. Então, não é preços de mercado, porque a crise desses bancos que a gente viu nesse fim de semana foi porque eles estavam basicamente tendo que vender parte dos seus ativos a preços de mercado. E o preço dos ativos deles, desses títulos, caiu, porque a taxa de juros subiu. Mas se o SVB pudesse, ao invés de ter vendido os seus títulos, pegado emprestado, usando os títulos ao valor de face, não ao valor de mercado, isso não teria acontecido. Então, o que o Fed fez é algo que outros bancos podem fazer também. E essa janela vai ajudar bastante para tentar criar essa separação entre política de juros
e política de estabilidade financeira. E atenção, viu? Porque a qualquer momento, a partir das 9h30 da manhã, agora, então, o CPI de fevereiro dos Estados Unidos vai ser divulgado, vai ser publicado. A projeção do mercado é de que a inflação americana tenha subido 0,4% no mês e desacelerado para 6% nos últimos 12 meses. É mais um dado que vai ajudar a ancorar as expectativas dos investidores. Precisamos ficar de olho nisso também. O CNN Mercado vai ficando por aqui. O Fernando Nakagawa volta às 1h45 com todas as atualizações do mercado de hoje. Um bom dia.